Olá, seja bem-vindo e bem-vinda. Meu nome é Débora Ferreira e esta é uma live de preparação para a Semana Destravando a Captação de Recursos para a ONG. É na Semana Destravando a Captação de Recursos para a ONG que eu vou te mostrar o passo a passo para você captar R$ 5.000 na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes. Isso mesmo que você seja uma ONG, uma OSC, um coletivo, um movimento social, não importa como você gosta de ser chamada. Isso mesmo que você tenha que tirar dinheiro do seu próprio bolso para pagar as despesas da ONG. E até mesmo para você que não está legalizada e acha que é impossível conseguir captar de editais e de empresa. E se você não está inscrito para a Semana Destravando a Captação de Recursos para a ONG, é muito fácil se inscrever. Se você está me vendo pelo Instagram, o link está na bio. E se você está me vendo pelo YouTube, o link está na descrição deste vídeo. Vamos começar a nossa live de hoje com o tema: por que recursos financeiros não chegam na minha ONG? É isso aí. E essa live é para você que tem dificuldade de captar recursos na sua ONG, para você que vive tirando dinheiro do seu próprio bolso para pagar as despesas da ONG e, claro, para você que não consegue captar R$ 5.000 por mês na sua ONG. Se você faz parte deste grupo, seja muito bem-vindo à live de hoje. Porém, todavia, se você é uma pessoa que não sabe o que é uma ONG, você é gestor de uma ONG, acha que tudo tem que ser de graça e por isso que você está aqui com esse problema de não conseguir captar recurso. E principalmente, se você é uma Maria Diquinha, um João Diquinha e está aqui em busca de uma dica mágica para você captar recurso na sua ONG, eu digo para você se retirar desta live, porque essa live não é para você. Porque aqui eu te ensino um método, um passo a passo que funciona. Eu sei que a pior coisa que eu posso passar para você hoje, que é a falta de recursos na sua ONG, é porque você não sabe captar. E o problema está justamente nisso. E se você quer aprender a captar recurso de verdade na sua ONG, você está no lugar certo. Então comenta aqui o que está faltando para a sua ONG estar captando recurso, tá? E quais são as consequências dessa sua falta de recurso no seu projeto social. Então vamos começar a nossa live de hoje com o tema, né? Por que eu não consigo recursos na minha ONG? E claro, o que é, né? O que é esses recursos financeiros não chegar na sua ONG? Então muita gente fala assim, Débora, como assim o recurso chega na minha ONG? Mas deixa eu explicar melhor. O que é o recurso financeiro não chegar na sua ONG oficialmente? Significa que a organização não está conseguindo atrair e nem receber dinheiro suficiente para manter as atividades da ONG. Não consegue pagar os seus gastos, né? Não consegue pagar os seus custos de luz, água, telefone, não consegue manter o projeto e também não faz ele crescer. Isso quer dizer, não consegue mais beneficiários e nem consegue fazer as atividades que ele tem interesse. Então, isso é o não chegar dinheiro dentro do projeto social. Então, não está chegando dinheiro suficiente. Pode até chegar, mas não suficiente para você crescer, para você pagar as suas contas e assim por diante. E quando eu falo isso é porque as pessoas confundem, tá? O significado do recurso financeiro e como que as pessoas não querem, né, ajudar. Então, o que eu tô dizendo isso? Que as pessoas acreditam, né, que o recurso financeiro não chega porque as pessoas não querem ajudar. Ah, não querem ajudar minha ONG, não gostam do meu público, não gostam do meu projeto e assim por diante. Mas, gente, deixa eu explicar uma coisa muito importante para vocês. O recurso financeiro não está chegando na sua ONG, não quer dizer que é por causa do seu público, não. Não quer dizer que as pessoas não gostam de ajudar, mas sim por outros motivos que possivelmente pode estar acontecendo na sua ONG. E o que está afastando essa chegada do recurso financeiro. Então, eu posso dizer para você que pode ser que as pessoas não sabem nem que você está precisando de dinheiro. Essa é a verdade. Porque muitas das vezes você precisa do recurso, só que você não fala que você precisa de recurso. Então, se a ONG não se comunica da forma clara, correta e com constância, né, dizendo das suas necessidades, das suas preocupações, mostrando essa imagem de que precisa de recursos, as pessoas não dão. E eu não tô dizendo pra você falar assim, gente, eu tô precisando de dinheiro, meu Deus, eu preciso pagar as contas de luz, meu Deus, a minha conta tá atrasada. Eu não tô dizendo isso pra você. Eu tô dizendo o que eu vejo muito nas redes sociais e até mesmo nas análises que eu faço aqui do Instagram. As pessoas, a gente olha e tá acontecendo atividade, as pessoas estão lá, os beneficiários, mas não tem um pedido de doação. Então, se não tem pedido de doação, é porque você não precisa. E essa é a ideia. As pessoas chegam e falam, Débora, eu não tenho dinheiro. As pessoas colocam um questionário lá, falando, Débora, não tenho, eu tô mantendo o projeto, eu tiro tudo no meu bolso. As pessoas não chegam. Mas, gente, a pessoa não tá chegando é porque ela não consegue entender que você precisa de recurso.
E sim, nós vivemos de doação, eu sei disso, mas não é só viver de doação, a gente precisa de ações para captar. Então é muito diferente você falar de eu vivo de doação e eu capto recurso, e eu não vejo nenhuma coisa nem outra. Segundo ponto aqui do dinheiro não chegar na sua ONG, com a questão de as pessoas não te ajudarem, é a forma que você pede. Tá errado. Não é só pedir na hora que você precisa, tá lá na urgência. Aí esse negócio que você precisa de ajuda. Qualquer valor serve. Ai, meu Deus do céu. Eu ajudo pessoas em vulnerabilidade. Gente, olha a forma que você pede. Olha que pedido vago. Ajuda as pessoas em vulnerabilidade. Gente, nos ajude. Qualquer dinheiro faz a diferença. Eu não estou dizendo que não é que qualquer valor não faça diferença no projeto. Claro que para quem não tem nada, receber 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 200 reais faz uma diferença imensa, porque você deixa de tirar dinheiro do seu próprio bolso. Mas você simplesmente falar, gente, eu preciso de ajuda, a ONG precisa de ajuda, eu ajudo pessoas em vulnerabilidade, qualquer valor faz a diferença, isso não tem propósito, isso não tem clareza, isso não tem urgência, não tem nada, é só uma coisa vaga. E você acha realmente que alguém vai doar só porque você pediu? Então, vamos lá. E terceiro ponto aqui que eu posso dizer para você sobre essa questão das pessoas confundirem o não chegar dinheiro com a questão das pessoas não doarem para você, pode ser possivelmente a falta de confiança. Então, assim, eu não dou para quem eu não confio. Então, assim, a gente tem que prestar atenção nesses pontos. Você chegar e falar assim, mas eu sou um projeto social, eu faço bem para a sociedade, eu faço toda a diferença, eu faço um projeto lindo, eu ajudo milhões de pessoas, tá? Quem são essas milhões de pessoas? Qual é o projeto lindo que você faz? O que você faz? Então, assim, a pessoa não consegue ver clareza, a pessoa não consegue ver resultados, a pessoa não consegue ver transparência da instituição, ela só está vendo um pedido de doação, uma emergência de que as contas não estão vencendo, de que os animaizinhos não têm o que comer. Então, assim, eu não tô vendo que realmente você faz alguma coisa. Tudo bem que você pode falar, Débora, mas tá lá nas minhas redes sociais, os cachorrinhos, os gatinhos, está nas minhas redes sociais, as crianças fazendo atividade. Tá bom, gente. Mas, mais uma vez, não é porque tá ali que eu confio em você. Entendeu? Não é porque tá ali. Eu preciso de muito mais para confiar e doar para um projeto social. Além de que, eu posso até doar, mas o que realmente a gente precisa é de constância, não de doações pontuais, tá? E aí aquela questão, Débora, mas qual é a diferença? Eu recebo recurso, eu não recebo recurso financeiro. E eu vou responder essa pergunta porque chegou para mim no Instagram uma pergunta que a pessoa falou isso para mim, Débora, eu recebo muita doação. E assim, tá, você recebe muita doação, legal. Mas você consegue fazer o teu projeto acontecer? E é isso que eu quero dizer para vocês. Vocês recebem doação, sim, de produtos, de serviços, esse tipo de coisa. Mas vocês precisam botar na balança e vocês precisam entender esse tipo de coisa. Qual é a diferença do recurso financeiro, tá? Você receber recurso financeiro e você receber recursos de serviços, produtos, outro tipo de coisa. Então, só para quem não entendeu ainda que recurso, gente, recurso é tudo que você precisa para fazer as suas atividades acontecerem. Pessoas, produtos, espaço físico, dinheiro, tá? Então, tudo que você precisa para fazer o projeto acontecer são recursos. Então, neste momento, eu vou diferenciar para você o que é recurso financeiro e o que é os outros recursos, tá? Então, só para você ter noção, o recurso financeiro é aquela doação que a pessoa faz em dinheiro. Pode ser em Pix, pode ser transferência, pode ser boleto, pode ser cartão de crédito. Recursos vindo de editais, de lei de incentivo. Então, são recursos que realmente você ganha o dinheiro para fazer atividade. E esse recurso financeiro, ele vai te dar liberdade realmente para pagar as contas fixas do projeto, para contratar pessoas, para manter as atividades regulares, investir em outras coisas dentro do projeto. Então, isso te dá o poder de ter o recurso e aplicar dentro do projeto. Isso é um ponto, assim, maravilhoso. Porém, todavia, a gente tem a questão da gente receber outros produtos, outros recursos, que aí pode vir alimentos, pode vir material escolar, pode vir material de limpeza, pode ser o trabalho voluntário. E esse recurso é muito importante, tá? Porque a gente está deixando de gastar dinheiro. Em vez da gente precisava, né, pagar um profissional, a gente precisava comprar material didático para as crianças, então a gente gastaria nosso recurso financeiro para comprar esses produtos. Então, no momento que eu ganho, eu deixo de gastar, mas continua sendo um recurso dentro do projeto social. Então, também é muito importante. O recurso de produtos, serviços, outros tipos de recursos, eles vão ajudar a manter as atividades da ONG, mas não vão substituir o dinheiro.
Realmente, não vai deixar, porque o dinheiro ele vai te proporcionar em pagar luz, água, aluguel, o salário, a internet, esse tipo de coisa. Então, você não tem como eu tirar e pegar o produto e pagar as contas essenciais para fazer o projeto acontecer. Então, só para você ter noção que é importante ter os dois, mas o recurso financeiro ele é essencial para dentro do projeto social. Então, por isso que é importante a gente ter o dinheiro, mas também é importante a gente ter as doações de produtos, serviços e de pessoas, tá? E eu quero que você me diga aqui nos comentários, você sabia da importância do recurso também, os demais recursos sem ser o recurso financeiro para dentro do projeto social? Você sabia que realmente o ter produtos, serviços, espaço físico e pessoas, você contabiliza no seu financeiro, na sua contabilidade, e que isso sim também é um recurso? Comenta aí. E aí você pode ver, tá, Débora, tudo bem. Mas por que captar recurso financeiro é importante na ONG? Gente, captar recurso financeiro é isso que eu tô te falando. Ele vai poder te proporcionar coisas que o produto não vai poder te proporcionar. Então, o dinheiro, ele vai sustentar a estrutura da ONG. Se a organização, ela precisa crescer, se ela precisa desenvolver, se ela precisa de pessoas, realmente o dinheiro vai fazer a diferença. Não tem como você conseguir garantir a sustentabilidade financeira do projeto social com produtos, com serviços. Não tem como, tá? Ainda mais se você tem luz para pagar, telefone, aluguel, transporte, materiais. Então, assim, é muito importante você ter o recurso financeiro para esses itens. É muito importante você ter o recurso financeiro para você pagar pessoas qualificadas e dedicadas ao projeto social. É muito importante você ter voluntário. Eu acho o máximo você ter voluntário. É um dos critérios de você ser considerado uma ONG, é o trabalho voluntário. Porém, todavia, o trabalho voluntário não vai substituir um profissional. E eu quero que você saiba disso. Não tem, gente. Eu já tive centenas de voluntários, eu já tive vários projetos com voluntários. Hoje eu trabalho muito com voluntário, mas a questão toda não tem como um projeto sobreviver com voluntários. Eu sempre coloco aqui o Saúde Criança de Niterói, da Ilha do Governador, que era um projeto que tinha mais de 100 voluntários e tinham 2 profissionais realmente CLT no projeto, que era assistente social e administrativo. Gente, assistente social trabalhava na parte de assistente social, com as famílias, vendo as certificações, vendo escrever projeto, então tinha esse ponto da assistente social. E tinha a parte da gerente administrativo, que ela coordenava o projeto, coordenava os voluntários, as doações, cara, ela fazia tudo. Então, assim, essas 2 pessoas eram fundamentais no projeto e se dedicavam 100% ao projeto social. E tinha mais de 100 pessoas, 100 voluntários fazendo as outras atividades. Eu não estou desfazendo o trabalho do voluntário, gente. Quem fazia o projeto acontecer realmente, as ações, o operacional, do atendimento, da questão dos médicos, tudo isso era voluntário. Então, assim, se não tivesse esses voluntários, tipo, pra que ter o projeto? Essa é a verdade. Mas a questão toda é que tinha essas 2 pessoas que eram a cabeça do projeto. Então, esses voluntários organizados, esses voluntários realmente que entendiam o projeto social, eram por causa dessas 2 pessoas. Então, esse projeto atendia mais de 100 crianças por causa dessas 2 pessoas que estavam ali coordenando essas demais pessoas que eram os voluntários. Então, assim, é importante você ter profissionais qualificados. Então, o dinheiro vai te dar isso. Claro que não só o dinheiro. O conhecimento de você contratar uma pessoa também qualificada faz toda a diferença. Mas é muito importante que você tenha profissionais qualificados, que possam contribuir para você fazer um trabalho cada vez melhor. E terceiro ponto, que eu sempre gosto de dar 3 para vocês aqui, é a questão de expandir o projeto social. Você tendo recurso financeiro, você tendo dinheiro, você vai poder ter mais beneficiários, você vai poder fazer mais ações, você vai poder criar polos, núcleos, estender o projeto para outros lugares. Então, assim, o recurso te dá isso, ele te proporciona a fazer coisas que o recurso de produtos, serviços, espaço físico e voluntariado não te dá, entendeu? Então, assim, você pode ter voluntários, mas sem espaço, para que você fazer um trabalho, entendeu? Dependendo da infraestrutura da sua atividade. Então, é importante que é bom ter o produto, né, os recursos de produto, serviço, mas é fundamental você ter um recurso financeiro para fazer o seu projeto acontecer, tá? E aí vem a questão, tá, Débora, eu entendi. Hoje eu não tenho recurso, tá? E se eu continuar sem captar recurso, o que vai acontecer? E aí vem a questão, é o que tu tá vendo aí agora, porque se você tá com problema na sua captação de recurso, por isso você tá na minha live. Então você quer melhorar essa situação. Então a questão é, se você não capta recurso financeiro na sua ONG, mais cedo ou mais tarde,
a ONG vai vir a fechar. Essa é a verdade. Então, assim, você precisa de recurso. Porque se você não tiver o recurso financeiro, você vai parar. Vai parar de vez. Você não vai conseguir pagar luz, nem água, nem telefone, nem os profissionais. E se você não tiver isso, a sua ONG fecha. Essa é a questão. A ONG vai fechar se você não tiver dinheiro para pagar as contas básicas que fazem o projeto acontecer. Então, assim, não é simplesmente, Débora, mas realmente eu preciso de recurso para pagar a luz, água, telefone. Gente, é essencial. Se você precisa do espaço e no teu espaço tem aulas e as crianças precisam assistir às aulas, elas precisam de luz. Se você deu o seu espaço, tem uma sala de informática, você dá aula de informática, você precisa de luz. Então, assim, é importante. E se você tem um espaço alugado, você precisa desse espaço alugado para ter as aulas de informática, para ter aula de reforço escolar, para ter aula de capoeira e as demais coisas. Então, a gente pensa que é óbvio, em sã consciência, que você precisa desse valor, desse dinheiro para você fazer a manutenção da casa, da manutenção da sua sede. Então, assim, óbvio que você precisa de dinheiro. Então, se não, fecha o projeto. Então, é muito importante você entender isso. Mas não é necessariamente você precisa falar isso explicitamente. Gente, eu preciso pagar a luz, preciso pagar a água. Não é isso. Mas, tipo, se eu não conseguir pagar as contas, eu não consigo fazer as atividades. Então, a ONG depende realmente do recurso financeiro para continuar atendendo e, claro, reduzindo, né, esse problema social, o qual ela tá aí. E aí vem, se a ONG, ela continuar assim, ela não vai viver da sorte. Tipo, é muito importante que se você não entender que você precisa de recurso financeiro, não dá para você viver na sorte. Não dá para você viver de ajudinha. Isso é muito importante, pessoal. Não dá para viver na esperança. Alguém vai doar. Alguém vai nos ajudar. Alguma empresa vai aparecer. Eu vou passar neste edital. Gente, fica só nessa ideia, vai acontecer. Eu escutei no outro dia uma aluna falar assim pra mim assim, se Deus quiser eu passo. Eu falei, gente, Deus não tem nada a ver com isso não. Você vai passar se você tiver qualificado. Simples assim. Essa é a lei da vida. Não tem essa ideia, se Deus quiser eu passo. Eu não passei, é porque Deus não quis. Não tem esse negócio, gente. E eu tô falando isso porque eu, Débora, pessoalmente, eu entendi isso com o tempo. Você acredita em alguma coisa, eu acredito em um ser superior. Mas não é porque eu acredito no ser superior que a minha vida vai resolver da noite pro dia se eu não fizer nada. E é assim, é praticamente isso. As pessoas acreditam que só porque tem um ser superior aí, as pessoas vão parar e falar, vai tudo dar certo. Não dá, gente, se você não mudar suas atitudes, se você não tiver ações. Gente, não dá, eu não faço tudo sozinho. Eu não faço cair leite de pedra, não dá. Essa é a verdade. Você tem que pensar e fazer as coisas acontecerem. É isso. Então a gente precisa ter autonomia. A gente precisa ter um planejamento. A gente precisa ter controle do nosso jogo. E o controle do nosso jogo é a gente ter conhecimento de que o recurso financeiro é importante para fazer com que o projeto aconteça. Assim como os demais recursos. Porém, é muito importante ter recurso financeiro. E outra coisa aqui é a questão seguinte, se a ONG não tiver recurso financeiro, se você não disser que você está fazendo ações para você captar recursos financeiros, as pessoas perdem a credibilidade em você. Essa é a verdade. Débora, impossível. Gente, perde. Porque as pessoas ficam assim, como que esse projeto vive? É de luz? É de ar? É de vento? Como que ele consegue cumprir as suas ações? Como que ele mantém o projeto acontecendo? Meu Deus do céu, eu não consigo entender. Porque se tá acontecendo, tudo que tá acontecendo, tem alimentação, tem transporte, tem passeio. Gente, como isso tudo acontece se eles não pedem nada, se eles não fazem nada? As pessoas ficam na dúvida, gente. Se você não mostra a verdade, as pessoas ficam com o pé atrás de você. E não é só as pessoas físicas que vão te dar recursos recorrentes. São as empresas. São seus parceiros. São seus voluntários que estão ali dentro da organização que fica, tá meio esquisito. Ele fala, faz o que acontece, lindo e maravilhoso, mas cadê o negócio lindo e maravilhoso? Porque quando você entra num espaço, que você faz uma propaganda que o negócio é assim, que o negócio é assado, e você chega lá no meio do caminho, e não é nada daquilo que você disse que é, gente, a pessoa fica, meu Deus, isso tá esquisito. Opa,
isso aqui não é o que ela disse. E aí, se você faz isso, gente, não cumpre o que promete, não mantém uma boa comunicação, não presta conta, mas na hora de pedir, você faz bonitinho, você faz o quê? Afasta as pessoas, afasta as empresas, afasta os projetos, afasta todo mundo que está no teu entorno. Por que que afasta? Porque você não faz o que tem que ser feito. Você pede, na hora de fazer as coisas, de dar transparência, de comunicar como o recurso foi utilizado, o que você faz? Fica quieta. Então, no momento que você sabe pedir, mas na hora de prestar conta você não faz, o pessoal rala, porque o pessoal não acredita em você. E não acreditando no projeto, você, além de afastar as pessoas, você não perde as oportunidades. Então, muito cuidado. Não perca as oportunidades porque você não sabe fazer uma boa comunicação. Porque você não faz o que você promete. E porque você não tem uma integridade real. E aí vem, tá, Débora? Tá bom. Tô ficando preocupada. Mas olha só, vamos pensar em dinheiro, tá? Vamos pensar em dinheiro. O que vale mais? Já que eu quero dinheiro. E já que você falou que produto, serviço também é bom, mas a gente vai pensar em dinheiro. Eu penso muito, e eu sei que você também pensa nisso, o que vale mais pra gente? Pedir dinheiro de empresa ou pedir de editais? O que vale mais para dentro de um projeto social? Porque são dois, na verdade, são uns, dos recursos que mais as pessoas querem, que os gestores de ONG, que as ONGs têm interesse em conseguir recurso de empresa e conseguir recurso de editais. Então, muitos focos, foco, empresas, governo e editais. Então, tá em primeiro lugar, governo e empresa. Não, governo, editais e depois vem empresa. Mas eu vou tirar o governo, que a gente pensa mais pra frente, mas realmente vamos botar na balança. O que é mais importante? Ter dinheiro de editais ou ter dinheiro de empresas? E vem a questão, gente, tudo é bom, tudo tem que ser bem-vindo. Capital de empresa e capital de editais tem que estar ali na sua diversificação de fonte de recurso, mas eu quero trazer para vocês aqui. Editais, eles são muito bons, tá? Porém, todavia, a gente tem que pensar aqui, captar recurso, os pontos positivos que eu dou aqui para você. Captar recurso de editais, vantagens, valores altos, tá? Muito bom. Você passar no edital e ter aí 50 mil, 100 mil, 300 mil, então assim, maravilhoso. É um recurso que você não vai receber assim da noite pro dia. É muito trabalho, realmente muito trabalho para você conseguir parcerias, eventos, pessoas acreditando para você conseguir o valor de um edital. Então é maravilhoso você passar no edital e ter aquele valor, tá? De uma vez só. Pá! Segundo ponto aí de vantagem é o foco específico. O projeto, muitas das vezes, você vai fazer um edital e o edital ele está pensando no território, ele está pensando num público específico, ele está pensando num projeto, que eu estou dizendo assim, área de atuação. Então você consegue melhor nesse ponto, porque ele já está dizendo ali, eu quero educação, eu quero esporte, eu quero para a região tal, eu quero para o público criança e adolescente, então você acaba funilando e você já, posso falar com aquele, posso me inscrever para aquele edital. E outro ponto é a questão de visibilidade. Desculpa, pessoal. Visibilidade institucional. Então, quando você passa no edital, isso é prestígio. Quantas dezenas de projetos se inscreveram, tá? De instituições se inscreveram e você conseguiu ganhar um recurso. Então, é a questão de credibilidade, visibilidade. Por quê? Porque já consegue entender que você faz um bom trabalho, tá? Expertise. Você escreveu bem um projeto, então conhecimento na escrita de projeto. Então, assim, as vantagens aí. Porém, todavia, a gente tem algumas limitações, As desvantagens, que, mais uma vez, quando você vai escrever para um edital, gente, tem uma concorrência imensa. Tem dezenas de pessoas, de projetos, ou centenas de projetos querendo aquele recurso. Então, muitas das vezes tá lá, tem, 1 milhão. Você pode se inscrever e cada projeto tem 50 mil, ou cada projeto tem 100 mil. Então, se você sabe que são 10 vagas ou 20 vagas, e quando você olha, tem mais de 500 instituições, mais de 1.000 instituições. E quando é nacional, meu Deus do céu, aí que tu encontra milhares de organizações ali para captar aquele edital. E é ruim? Não, gente. Você tem uma concorrência muito grande e você tem que pensar aqui, eu preciso aprender mais.
eu preciso entender mais, eu preciso me preparar mais para que no próximo eu passe. Então, assim, é vantagem e desvantagem. A vantagem é que mesmo que eu não passe, desvantagem, essa alta concorrência, eu tenho a vantagem de que eu passo a entender que eu não estou preparada para conseguir aquele recurso, tá? Outra desvantagem é a questão das regras. Gente, é muita regra. E não estou dizendo que não tem que ser. Tem que ser, gente. É para realmente, para quem está fazendo esse edital, a pessoa está calçada, né? A empresa está calçada para que a pessoa, né, a instituição realmente esteja legalizada, que esteja com os documentos e dias, que tenha expertise naquela área de atuação. Então é importante que tenha regras. E realmente é muita burocracia, é muita papelada, mas para mim é muito importante. E eu, mais uma vez, acredito que graças a, assim, a questão de recursos públicos, né? Ainda bem que teve o Miroski, porque aí deixa todo mundo no mesmo patamar. Não precisa de certificação, não precisa de nada disso. É tipo, ter documentação, ter o tempo de experiência e pronto, e acabou. Entendeu? Então, show de bola pra mim. E claro, eu acho desvantagem também a questão do recurso, no sentido, não que eu ache desvantagem, mas questão de recurso pontual. Ele tem um prazo, ele tem um limite. Então, o recurso não vai durar 3, 4, 5, 20, 30 anos. O recurso gente, é para 1 ano ou para 2 anos. E claro, além de ser um recurso que vai ser pontual, que vai ter um prazo de duração, ainda tem a questão do recurso ele ser direcionado para uma determinada coisa. Então, conforme está o seu plano de trabalho, o recurso tem que ser utilizado naquilo que você escreveu. Não tem, eu acho que eu vou utilizar para outra coisa. Não dá para fazer isso. Entendeu? Então, desvantagem. Então, é um pouco da limitação, vantagens e desvantagem. Porém, todavia, quando a gente fala de recursos de empresa, a gente tem a questão de uma relação duradoura. É isso aí. Então, pensa bem. Eu posso estender essa minha parceria. Não vai ter 1 ano ou 2 anos. Eu posso melhorar o meu relacionamento e essa empresa ficar comigo durante vários anos. Mas vamos lá. Isso aqui é só um ponto super positivo. Mas vamos na desvantagem. Na desvantagem é a questão que pode gerar uma parceria contínua, tá? Então, vantagem, tá? Vantagem. Pode ser uma parceria contínua. Isso é muito bom. Então, 1 ano, 2 anos, 3 anos, pode ficar eterna aí essa parceria. A gente tem a questão da flexibilidade do recurso, que é o quê? A empresa, algumas empresas, tá? Algumas, não é todas, mas tem empresas que falam assim, eu vou te dar 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais, você gasta do jeito que você quiser. Então, eu tenho capacidade de utilizar pagando profissionais, fazendo uma obra. Então, a minha necessidade, o importante é pegar esse recurso e ser direcionado para o projeto social. Show de bola. Possibilidade de contrapartida, né? Então, eu tenho essa possibilidade de que as empresas, elas podem dar tanto recurso financeiro, como voluntariado, como a questão de divulgação, espaço. Então, eu tenho possibilidades de conseguir recursos com a empresa. E também, outra vantagem, eu tenho a contrapartida de dar alguma coisa para aquela empresa. Então, eu posso dar visibilidade, eu posso dar divulgação, eu posso dar produtos do meu projeto, conhecimento da minha área de atuação para dentro da empresa. Então, eu posso ter várias coisas que, então, mais uma vez, quando eu falo em parceria, eu falo de patrocínio de empresas, eu estou falando de uma mão dupla. Eu vou ganhar e você também, parceira aí, empresa, instituição, esse tipo de coisa. E, claro, a questão de relacionamento local. Se eu faço parceria com uma empresa que está na minha região, que está ali no meu bairro, gente, isso fortalece muito a empresa e a organização. Porque as pessoas começam a entender que aquela empresa quer fazer o bem para aquela comunidade, quer fazer o bem para aquele local, assim como a instituição está ali. Então, é um elo ali que fortalece entre instituição, empresa e comunidade, ok? Porém, todavia, a gente tem as nossas limitações, tem as desvantagens, né? Demanda, gente, uma demanda também muito grande. É muito importante que haja negociação, ida e vinda. Você tem que ir lá falar com a empresa e fala com uma pessoa e fala com outra e manda e-mail. Então tem essa questão de idas e vindas quando a gente faz entrevista com empresas, tá? E também tem a questão do relacionamento. Então a empresa ela precisa de estar presente, de estar junto, de saber o que está acontecendo aí constantemente. Quando eu faço no edital, eu falo, entrou hoje e dou prestação de conta no final. Mas quando eu tô com empresa, eu tenho que falar com a empresa praticamente todo mês ali, falar o que tá acontecendo. Mesmo que ela fale assim, mas é 5 mil reais, né? Por que é 5 mil reais? Tu gasta quase, sei lá, 200 mil, eles te dão só 5. Mas é importante que eles tenham esse retorno, esse relacionamento para continuar vendo que o valor,
nem que seja o valor, mas que vá entender, né, que esse recurso está sendo sim aplicado, que está fazendo diferença dentro do projeto. Então, tem muito essa demanda quando a gente faz parceria com empresas que estão ali perto da gente. Exige um relacionamento, exige uma transparência maior. Então, para algumas pessoas isso é ruim, mas eu acho que é legal porque a gente está construindo um relacionamento. Algumas empresas, elas dão realmente um valor de muito baixo. Então, assim, 5 mil reais, o que é 5 mil reais? Para quem gasta 200 mil por mês, entendeu? Então, assim, às vezes a instituição fica assim, falar muito pouquinho. Nossa, podia dar mais. E até mesmo empresas que dão um valor pequeno e o projeto também gasta pouco, mas o projeto continua entendendo que é uma empresa e ela tinha que dar muito mais do que dar. Então, a gente tem essa questão. E também tem a questão que pode demorar mais, né? Essa construção de confiança. Porque quando você faz editais, é tipo, toma lá e dá cá. Quando você faz parceria com uma empresa, você tem que ter uma demora até pra gente criar esse relacionamento, para fechar o apoio. Então, assim, como eu disse, é muitas indas e vindas com a empresa, mostrando documentos, esse tipo de coisa, até ela falar, pô, legal, vou fechar essa parceria. Então, é importante que você entenda que captar é fundamental. Tanto de empresas, como de editais, como pessoa física, você tem que diversificar as fontes de recursos do seu projeto social, tá? E se você não sabe o que é isso, eu te convido a participar da Semana Destravando a Captação de Recursos para a ONG, porque nesta semana eu vou te mostrar o passo a passo de como captar 5 mil reais por mês na sua ONG de forma íntegra, conquistando a confiança de patrocinadores recorrentes. E como eu disse, você vai aprender muitas coisas, entender o que você está fazendo de errado, o que você tem que fazer certo para você conseguir 5 mil reais por mês. E aí você vai falar, tá, Débora, tô te entendendo, tá fluindo a situação aqui, mas eu ainda não sei o que eu tô fazendo, ainda não sei onde eu tô errando, porque eu faço, mas o dinheiro continua não chegando. E aí a questão, o que você não está fazendo? Essa é a questão, o que você não está fazendo? O erro que você está cometendo que faz com que você não tenha recurso dentro do seu projeto social. Na verdade, você está cometendo um erro que é a base de tudo. E essa base de tudo é que você não tem clareza social. E é o que eu falo para os meus alunos aqui, e estou falando para você aí, e não escondo de ninguém. Se você não tiver conhecimento, tá, do fundamental do projeto, que é você saber quem é você, saber quais são as fontes de recurso, como que você vai organizar o seu projeto e transmitir isso para os outros, fica difícil de você realmente conseguir recurso. Então, assim, é fundamental, é base. Você tá vendo um problema acontecer, mas qual é a raiz do teu problema? A raiz do teu problema é você não ter clareza do que você tá fazendo. É você não ter clareza como o recurso que você está utilizando. É você não ter clareza da gestão do seu projeto. É você não ter clareza de como você deve se comunicar com as pessoas para que você atraia essas pessoas para dar recurso para o teu projeto social. Entendeu? E eu tô dizendo isso porque eu vou falar na primeira aula da semana de Destravando a Captação de Recursos sobre isso. Os erros que você está cometendo aí e que fazem você não ter recurso na sua ONG. Se você não está inscrito na semana, para se inscrever é muito fácil. Link na bio para quem está me vendo pelo Instagram e link na descrição deste vídeo para quem está me vendo pelo YouTube. Legal? Então vamos dar continuidade aqui. Até onde a captação de recursos financeira pode ser boa para sua ONG? Por que eu tô falando isso? Porque a gente está pensando em dinheiro, né? A gente está pensando em recurso para pagar as contas, para fazer mais atividades, para o projeto crescer, aparecer e mudar muitas vidas. Não é isso que a gente está falando aqui. Porém, todavia, a gente tem que pensar bem sobre essa questão de recurso, tá? Porque o recurso ele pode também ser prejudicial para o teu projeto social. E aí você fala assim, como assim, Débora? Isso vai ser a solução dos meus problemas. Só que não é muito bem assim. A captação de recurso financeiro ela é essencial, tá? Mas ela precisa de muita atenção. Porque ela tem que ser saudável, ela tem que ser estratégica para que a ONG possa crescer. E quando eu falo isso, eu tô falando que você tem que pensar realmente em conectar o que você está fazendo com a sua missão. Isso que eu tô te falando. Porque às vezes você capta pensando no dinheiro, pensando no agora, pensando em fazer as ações para o teu beneficiário. Mas você esquece completamente da sua missão e do teu propósito. Realmente da causa. E aí isso é um problema. E aí a captação não é você ter dinheiro. A captação é você fazer com que o problema social seja resolvido. Então, eu gosto muito de lembrar as pessoas que a captação ela é o meio o qual você vai fazer com que a ação oficial do seu projeto aconteça.
Então eu não tenho que ficar, ai meu Deus, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro. Não é isso. Você tem que pensar em ter um projeto sustentável. Mas é ter um projeto sustentável, você pensando no teu propósito, em ter impacto social, de transformar vidas, de diminuir aquele problema social o qual você foi criada. Não é você ficar pensando, eu preciso do dinheiro, vamos lá. Eu vou conversar com não sei quem, eu vou fazer tal coisa, porque com dinheiro eu posso fazer a diferença. Mas não vai fazer diferença para resolver aquele problema social para a sociedade. Você vai resolver aquele problema social para o teu grupo. E aí você passa por cima do teu propósito, passa por cima da tua causa para resolver o problema daquelas meia dúzia de pessoas que você atende. Então você tem que prestar muita atenção, porque a gente não está falando aqui de dinheiro, a gente está falando de transformação, de resolver um problema social que envolve você e eu que estou longe de você, tá? Outro ponto é quando a ONG diversifica sem organizar. Eu vou sim captar, eu vou ter várias fontes de recursos, porém todavia não se planeja. Tipo, é aquela ideia, vou fazer bingo. Aí, de um dia pro outro, resolve fazer bingo e não sabe cadê os prêmios, não sabe como fazer o bingo. Então, assim, não dá pra fazer assim não, gente. Não rola. Você tem que planejar. Tem que planejar normalmente o ano. Se planeja o ano, quais fontes você vai captar, quais eventos que você vai fazer, se você vai fazer campanha. Você organiza um todo. Não é pensar, hoje tá com problema. Vamos fazer uma rifa? Eu resolvi fazer um bazar na semana que vem. Não é isso. Porque você vai fazer a coisa desorganizada, não vai se dar certo. Por isso que você tem que ter transparência, você tem que ter meta, você tem que prestar conta, porque isso é fundamental. Uma boa ONG, ela precisa estar preparada para fazer as coisas acontecerem com clareza. Isso aqui não é atrás de ajuda. Isso aqui é atrás de recurso para fazer o verdadeiro impacto social. E se você continuar fazendo isso pensando no dinheiro, você também atrapalha a equipe, tá? Opa, Débora, como assim, atrapalha a equipe? Gente, as pessoas precisam de salário. As pessoas precisam de uma estrutura boa, as pessoas precisam de profissionais. Então, se você pensar só no teu recurso, eu quero dinheiro para fazer o projeto acontecer, e você não tem recurso para você ter uma boa estrutura, para você ter profissionais qualificados, mas você pensa lá no finalzinho de fazer o projeto acontecer, mas sem pensar em profissionalizar quem está dentro, em dar espaço de qualidade para quem possa fazer um trabalho cada vez melhor, fica ruim para você, tá? E aí vem, quais são os efeitos colaterais? Porque tem efeitos colaterais quando você só pensa em recurso financeiro dentro do projeto social, tá? E o que é isso? É você perder o foco na sua missão. Então, como eu falei, a gente fica num desespero tão grande de dinheiro. Eu quero dinheiro, eu vou fazer o projeto acontecer, que a gente perde o foco. A gente vai atrás de dinheiro, a gente quer ganhar dinheiro, a gente faz as coisas pensando no dinheiro. E isso é complicado. Uma vez como eu gosto sempre de falar, eu tive um momento de pesquisa de campo, que foi antes de começar oficialmente o que eu faço hoje. Na verdade, eu fui fazer, a minha pesquisa de campo e eu criei o meu método através disso. Então, foi um ano realmente entendendo os projetos, indo atrás, fazendo atividades. E aí eu pensei numa coisa muito importante e fui fazer o que eu faço hoje. Realmente mostrar um método para as pessoas. Porém, todavia, minha pesquisa de campo, nesse entendimento sobre o projeto, eu passei por uma situação bem complexa e realmente a gente pensou no será que vale a pena ter dinheiro num projeto social? Que foi o quê? Um dos gestores, que veio com uma proposta e a gente, como eu falei, eu sempre era pontual, as ações com algumas instituições, e essa pessoa, fiquei com ela, até hoje eu converso com ela, esse tipo de coisa. E aconteceu o quê? Que ela veio, cara, toda animada. Débora, a gente conseguiu um recurso, eu consegui uma emenda, PPP. Eu falei, pô, legal. E aí aconteceu. A gente conseguiu 500 mil. Eu falei, caraca, 500 mil. Vamos conseguir comprar a sede que a gente quer, fazer não sei o quê, PPP. Eu falei, cara, que legal. Papapá. Fiquei toda animada, eu com a menina. Papapá. Conversa vem. Só tem um porém. Eu falei, qual é o porém que você tem aí? Qual era o porém? O porém era que, na verdade, ela ia ganhar 500 mil, só que o dinheiro oficial que viria para a instituição era só 100 mil. 400 mil reais ia para sei lá quem, lá pro deputado, vereador, sei lá, a porcaria do cara lá. E aí eu falei, gente, olha só, não pode, porque assim, como que você vai ganhar 500 mil, vai entrar 500 mil, vai sair 400 mil para não sei o quê, e como que a gente vai justificar que vai sair 400 mil?
Se você, mas a gente compra a sede, porque a sede a gente quer aqui, o espaço que eu quero, da contabilidade, é 75 mil reais, dá pra gente conseguir, a gente faz, ajeita tudo, não sei o que lá, eu falei, tá, mas olha só, a gente vai ter 100 mil, a gente vai comprar 75 a sede, que a gente quer. Que a gente quer não, que você quer, mas que a gente quer porque acaba fazendo parte do projeto. A gente vai sobrar 25 mil. Desses 25 mil a gente vai fazer documentação para nós passar para a instituição. Cara, cadê a sala de informática? Cadê a obra para fazer a manutenção no prédio, tá? Na casa? Cadê tudo? Como que a gente vai falar que vai esse dinheiro todo de 400 mil vai para onde? O que a gente vai fazer? Não, porque a gente já conversei aqui, ele vai passar as notas, que vai fazer tal. Eu falei, tá, legal. Mas se bater o leãozinho aqui e descobrir que a gente ganhou esse dinheiro, porque de repente tu sai de uma instituição que não ganhou nada, que gastava, sei lá, 25 mil por ano, e sai para meio milhão, de repente meio milhão a pessoa gasta tudo em um ano, meio milhão, tipo, caraca, tu não tem noção de dinheiro. Mas é brincadeira fora a parte, a questão toda é que eu falei, cara, a gente não pode fazer isso. A única coisa que, como seres pobres que a gente tem, é a nossa dignidade, o nosso nome. Pô, você faz o bem, todo mundo te conhece, e você vai querer sujar o seu nome por causa de meia dúzia de pessoas que você atende? Eu sei que você vai poder ampliar o seu trabalho com a sede, eu sei, mas eu não sei nem ter se dá para ampliar, porque a gente vai ter dívidas, né? Pô, vai ter mais luz, vai ter mais água, vai ter um monte de coisa. E aí você escolhe, porque eu acredito que se acontecer qualquer coisa, essa pessoa não vai acontecer nada com ela. Ela vai falar que ela não sabia de nada, tá aqui, passou para você. E a questão é, você quer ver o sol nascer quadrado? Porque a corda vai cair em você. Eu acho que não é certo você fazer isso. E aí o que acontece? Essa pessoa ficou sem falar comigo uns 2 meses, ficou chateada, que não sei o que lá, mas graças a Deus, essa pessoa ela não fechou o contrato, não quis resolver nada com essa pessoa. Ela não tem a sede própria dela até hoje, mas está fazendo o trabalho dela direitinho. Como eu disse, a única coisa que a gente tem é a nossa dignidade. Então, se acontecesse qualquer coisa, aquela ideia que eu falei para ela, que eu falei para essa pessoa, cara, quando você for dormir, você vai ficar sempre com medo de você dormir de verdade, porque você vai pensar, será que alguém vai aparecer aqui? Será que eu vou ser presa? Será que alguém vai falar que eu desviei dinheiro? Cara, você nunca mais vai dormir direito. Nunca vai mais deitar e dormir igual uma pedra. Não vai acontecer isso. Porque você vai ficar sempre com aquela pulguinha atrás da orelha se alguma coisa vai acontecer com você. Então, assim, eu não faria. Nenhum dinheiro, maior quantidade de dinheiro não vale a pena eu não dormir plena. Sempre com dúvida que alguém vai me pegar e me prender. Não vale. E aí foi o que aconteceu. Ela não fez, que bom. E eu não sei se essa pessoa aí, esse deputado, vereador, sei lá, esse parlamentar aí, se ele fez essa proposta para outra organização. Eu sei que essa pessoa, ela não aceitou pela minha orientação. Eu fico muito feliz, mas eu falo a mesma coisa para você. Não adianta você pensar em dinheiro se você passa por cima de tudo por causa do dinheiro. Porque o que vale é a nossa missão. O que vale é a gente tratar bem o nosso público, fazer o nosso trabalho da melhor forma possível, ter caráter. Porque se a gente está falando que a gente vai fazer o bem, a gente tem que fazer bem feito. Não é fazer um negócio meia boca, não é a gente fazer a gambiarra, não é a gente ir atrás para a gente atender aquele público que a gente tem que atender. As 100, 200 beneficiários do projeto. A questão toda é, se a gente está até aqui desse jeito, para que a gente agora vai se sujar para mais uns 2, 3 anos? Então não é mais fácil a gente fazer um negocinho, como eu gosto de falar para os meus alunos, igual tartaruguinha, devagar e sempre, do que a gente, igual uma lebre, conseguir passar por coisas aí no final a gente morrer na praia. Tá? Outra coisa que estão aqui é a gente pensar na gestão fraca, tá? E o que é isso? Gente, não cresce. A gente fica naquela... A gente não é preparado, a gente não consegue crescer, a gente não consegue fazer nada. Então, assim, com mais recurso, vem mais responsabilidade, gente. Vem mais responsabilidade. Contabilidade, prestação de contas, contratos, tributos, equipe. Gente, com mais dinheiro você tem muito mais problemas. Essa é a verdade. É igual aquela com mais poder você tem mais responsabilidade. É igualzinho, com mais dinheiro você tem mais responsabilidade ainda. Então, você tem que se preparar mais, você tem que entender mais, você tem que entender como resolver todos os problemas que estão no seu entorno. Então, não adianta você ter 100 mil se você não sabe aplicar esse dinheiro. Sabe? Eu participei de um projeto, uma prestação de contas, que foi aconteceu, a pessoa queria o dinheiro, fez lá, fez as paradas todas, na hora de acabar o contrato, mandou o pessoal embora e não tinha dinheiro para rescisão, porque não pensou nisso antes. Então assim, sem conhecimento, sem preparo, olha aí, grandes recursos
maior responsabilidade. E aí aconteceu que o dinheiro acabou, o pessoal foi mandado embora, finalização de contrato, cadê o dinheiro para a rescisão das pessoas? Não tinha. Teve que fazer lá, como se fala? Acordo para dar o dinheiro das pessoas para não ficar com o nome sujo. Entendeu? Outra coisa importante, gente, é queda realmente do espírito voluntário. Se você começa a ter recurso, você fala, não, gente, eu tenho recurso, eu vou pagar as pessoas, verá pão duro. Gente, as pessoas não participam mais, as pessoas não querem ser voluntárias. E eu falei isso uma vez pro projeto que eu fiz uma consultoria. Não, todos os nossos voluntários têm ajuda de custo. Cara, eu sei que tem ajuda de custo, mas se amanhã você não tiver recurso, as pessoas também não vão querer participar do teu projeto. Porque o sentido do voluntariado não é ter ajuda de custo, é trabalhar 100% de graça. É dar tempo e habilidade. É 1 hora, 2, 3 horas, 5 no máximo por semana. E aí a pessoa fala assim, eu vou dar 5 horas do meu tempo, mas eu preciso da alimentação, do transporte. Pô, aí todo mundo que trabalha 5 horas dentro do seu projeto social recebe vale transporte e alimentação. Cara, já viu quanto isso vai dar? Ah, por mês eu dou para as pessoas R$600. Caraca! Pô, é jogo, ganha R$600 todo mês para ir lá no projeto, fazer um trabalhinho, ajudando as pessoas, fazendo bem e ainda ganhando R$600. Na verdade, eu não tô fazendo bem. Eu tô recebendo pra fazer aquilo. Simples assim. Infelizmente, gente, é o que eu penso. E aí acontece o quê? Se você começa a tratar isso, falar isso pras pessoas, o que acontece? Nunca mais você tem voluntário. Porque as pessoas acreditam que toda vez que entrar, tem que receber. Tem que ser remunerado. Agora, eu não faço mais nada de graça. Tem que ser pago. Isso é um problema. Então preste muita atenção nestes pontos que eu falei para você aqui. Porque não é simplesmente ter o dinheiro. É preciso você entender como aplicar, como você tem que pensar, como você tem que agir. Porque, mais uma vez, grandes recursos, grandes responsabilidades. E essa é a questão. Se a sua ONG é pequena e ela ainda não está captando e você sempre pensa lá em conseguir grandes recursos, tome muito cuidado com isso. Porque você precisa entender, compreender, saber direitinho como deve ser feito. Porque senão você vai se prejudicar, não só com as pessoas que estão no seu entorno, mas na prestação de conta, podendo perder mais dinheiro do que você ganhou. Como eu já fiz aqui, já falei com vários alunos aqui que hoje estão fazendo lá o seu recursozinho todo mês com todo amor e carinho, porque devagar e sempre. Porque com o conhecimento a gente consegue fazer as coisas cada vez melhor. E se você quer ser mais uma pessoa dessa daí, entendendo como fazer o projeto acontecer, fazer direitinho, conseguir um recurso para atender mais pessoas e quebrar essa barreira aí de não ter recurso no seu projeto social, eu te convido a participar da semana de Destravando a Captação de Recursos para a ONG, tá? É nessa semana que eu vou te mostrar o passo a passo de como captar R$5.000 por mês na sua ONG de forma íntegra, com a confiança de patrocinadores recorrentes. E para se inscrever é bem fácil. Link na bio para quem está me vendo pelo Instagram e link na descrição deste vídeo para quem está me vendo pelo YouTube. E me diz aqui nos comentários, você passa por algum desses problemas pela falta de recurso no seu projeto social? Gratidão pela presença de todos vocês e eu espero vocês na próxima live. Tchau, tchau!